ligado no EducaPE, vamos começar mais uma aula de língua portuguesa e a nossa conversa de hoje vai ser sobre a função dos pronomes na construção de textos, tá certo? Então fica ligadinho aí, porque nós vamos começar hoje um bate-papo sobre esse assunto e você vai perceber que essa classe gramatical, né, que são os pronomes, que você já ouviu falar lá no ensino fundamental, pronomes, substantivos, né, adjetivos, nós precisamos estudar não apenas sabendo que tipo é, como se classifica, né, a flexão, mas perceber a ocorrência dessas palavras em textos, tá certo? Então a nossa conversa de hoje vai ser nesse sentido, caminhando nessa compreensão, porque afinal de contas, nós nos comunicamos através de textos, sejam eles escritos ou textos orais. Então, as palavras, elas ocorrem na língua portuguesa, né, nas situações comunicativas, através de textos. Então, não faz muito sentido a gente fazer apenas um estudo de regras gramaticais. A gente tem que ver como é que isso acontece, né? Como é que essas palavras, elas aparecem, como é que elas ocorrem, como as funções que elas podem exercer, tá certo? Então, vamos iniciar a aula de hoje, né? Esta aula, ela é voltada para o primeiro ano do ensino médio, mas você que está aí, que é do terceiro, que é do segundo, permanece, porque esse assunto, ele, assim, além da particularidade, né, que nós vamos ter uma aula falando sobre a função dos pronomes, esse conhecimento vai ser muito importante, principalmente para você que é terceiro, lá na frente, na produção de redação, né, de textos dissertativos, tá bom? Então serve para todo mundo, independentemente se é primeiro ano, se é terceiro, se é segundo, se você já concluiu, tá certo? Se você é do ensino fundamental, porque afinal de contas esse assunto, ele é visto lá no início do ensino fundamental, tá bom? Então vamos lá, sem mais conversas, lembrando o seguinte, este assunto começa na aula de hoje e ele vai continuar na aula seguinte, na aula da próxima semana, tá bom? Então fica ligadinho porque nós não vamos trabalhar tudo hoje, vamos começar hoje e na próxima semana a gente continua, tá bom? Até porque esse assunto é bastante extenso. Um abraço aí para Anthony, para Maria Silva, Guilherme, todo mundo ligadinho, ó. Erem Maestro, Nelson Ferreira em Paulista, galera da Erem aqui marcando presença. Emanuel, Escola Alto do Guararapes, primeiro ano. Niedja, um abraço para toda a equipe do EducaPE e todos os intérpretes de Libras. Olha aí. Gente, vamos lá, vamos começar, tá certo? Participa aí, fica ligadinho, entra no chat, faz pergunta, interage aqui com a gente, tá bom? Vamos lá. Coloquei aí uma tirinha, tá? Nessa tirinha, nós podemos observar a presença, eu vou chamar a atenção, né, de uma palavra que aparece logo no primeiro quadrinho da tirinha, né? Reginaldo, o que você vai fazer neste sábado à noite? E aí eu quero chamar a atenção para a palavra neste. A palavra neste está se referindo a qual outra palavra que aparece aí nessa tirinha? A palavra sábado, né? Então é neste sábado. Você está percebendo que a palavra neste está se referindo a sábado, mas a ideia que está sendo trazida aí é uma ideia de tempo, está ajudando a situar que sábado é esse. Está percebendo isso? Então, quando eu digo neste sábado à noite, quer dizer que este sábado ele está próximo ou este sábado, o sábado, ele está distante? E aí? Está próximo, tá certo? Então, o que é que acontece? Esta palavra neste, né? Temos um pronome aí,
Na verdade, é um pronome contraído com uma preposição. A preposição em mais este, que aí surge a palavra neste. Toda vez que você, estiver diante da palavra neste, nesta, nisto, essas palavras, na verdade, são a junção de duas outras. A preposição em e o pronome este, tá certo? Aí vê só. O que eu quero que você perceba não é qual é o tipo de pronome. Isso aí você consegue facilmente encontrar essa informação em qualquer gramática. Você consegue encontrar essa informação, inclusive há tabelas, na internet, no YouTube. Tem várias videoaulas falando sobre isso, bem gramatiqueiro, de forma bem gramatiqueira. O que eu quero que você perceba é a função que os pronomes exercem. Lógico, aqui eu vou mencionar, porque você precisa se situar, eu vou mencionar alguns tipos de pronomes, apresentar, mas nós não podemos ficar só nisso, tá bom? Então, vê só, neste sábado, ele está exercendo aí uma função de precisar o tempo, Então, o sábado poderia ser um sábado mais distante ou um sábado mais perto. E como é que eu consigo marcar esse tempo desse sábado, Se é um sábado mais próximo ou um sábado mais distante? Pronome este. Este dá essa ideia temporal de algo próximo, presente, Então, neste sábado à noite. Agora, percebe a diferença? Se estivesse assim, o que você vai fazer naquele sábado? Ou o que você fez naquele sábado? Então, dá a ideia de que esse sábado ele está mais distante do momento em que você está falando. Mais distante no passado ou um sábado mais distante em relação ao presente lá no futuro, tá bom? Então, os pronomes, eles têm, dentre outras funções, essa possibilidade de marcar tempo e espaço, tá certo? Outra tirinha, para você fazer uma reflexão comigo com alguns pronomes que aparecem aí. Vê só. Vamos massacrá-los. Aí a outra cobrinha diz, vamos. Vamos arrasar eles. Vamos. Aí na última tirinha tem, mas antes vamos acertar o pronome, É uma tirinha que fala de pronome, trabalha aí a questão gramatical, de uso, do pronome, mas eu também quero chamar a atenção para não apenas a questão do uso do pronome, mas essa função que ele está exercendo aí na tirinha. Vê só, acompanha comigo. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos ao primeiro quadrinho da tirinha. Massacrá-los. Esse los aí é um pronome. Pronome pessoal do caso oblíquo. Tá? No outro quadrinho, nós temos, vamos arrasar eles. Eles também é um pronome. Pronome pessoal do caso reto. Tá? Antes que eu prossiga com essa explicação, que vai ser mais detalhada, assim você vai perceber melhor lá na frente, eu quero te dizer o seguinte, os pronomes pessoais, são aqueles pronomes que se referem à pessoa do discurso. Como assim, Jaide? Pronomes que se referem à pessoa do discurso. São pronomes que se referem à primeira pessoa, eu, nós. A segunda pessoa, tu, vós. Terceira pessoa, ele, eles, Então, os pronomes pessoais, aí no caso eu listei os do caso reto, são os pronomes que se referem às pessoas do discurso, ou seja, as pessoas que estão aí numa situação de comunicação. Aquele que fala, eu, nós, aquele com quem se fala, o tu, o vós, e a pessoa de quem se fala, o ele ou eles, tá certo? E há uma regrinha que diz o seguinte, que os pronomes pessoais do caso reto,
eu, tu, ele, nós, vós e eles, só podem ser sujeito, né? O sujeito, aquele que pratica a ação, e não pode ser o complemento. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, ló, lá, lós, lás, aliás, ló, lá, lós, lás, nó, na, nós, nás, li, lis, esses daí são sempre complementos verbais, ou seja, vem após o verbo, é um objeto direto, um objeto indireto. Saindo dessa questão da classificação, né, eu quero que você perceba o seguinte: vamos massacrá-los. Vamos massacrá-los. E depois aparece, vamos arrasar eles. Em um, nós utilizamos um pronome pessoal do caso oblíquo, lós. E no outro, usamos o eles enquanto pronome pessoal do caso reto. Um dos dois está errado. Por isso que no terceiro quadrinho, a cobrinha diz, mas antes, vamos acertar o pronome. Ou seja, qual é o pronome que nós devemos utilizar, tá? Então, os pronomes, né, no caso os pessoais, eles se referem às pessoas do discurso. Então a função deles é justamente te situar quem é que está falando, ou com quem eu estou falando, de quem eu estou falando. Então a função desses pronomes, os pronomes pessoais, recai muito nessa questão. Nos ajuda a perceber quem é a pessoa do discurso, a quem é que o texto está se referindo, ou quem é que está produzindo o texto, tá certo? Por isso mesmo, aí eu chamo a tua atenção para o caso da redação. A redação não pode ser em primeira pessoa, do singular, o eu. Você está defendendo uma tese, e aí você recai numa questão puramente subjetiva quando você coloca em primeira pessoa. Aí alguém pode dizer, poxa, mas não sou eu que estou defendendo a tese? Por que o texto não pode ficar na primeira pessoa do singular? Pode ficar na do plural, mas não pode ficar na do singular. Aí o que é que acontece? Temos a possibilidade, né, de colocar na terceira pessoa. Então, a função dos pronomes, né, entra justamente aí, né, essa questão da objetividade, da subjetividade. E aí, nesse quadrinho, mais especificamente, esse eles, né, que seria uma terceira pessoa do discurso. E não pode ser aplicado depois do verbo, porque sempre vai ser sujeito. É de quem está falando. Sim, antes que eu prossiga, eu quero chamar a atenção de vocês, você que está aí ligadinho, né, na nossa aula, este assunto ele está disponível no fascículo, tá? Temos um fascículo com este assunto, a função dos pronomes na construção dos textos, tá certo? Então, tá aqui o QR Code, tá? Aponta teu celular que você vai ser levado diretamente ao PDF desse fascículo. Muito bacana, muito legal. Faz isso, aponta e tem aí a aula disponível, né, esse assunto disponível em PDF, para que você dê uma lida, é mais uma fonte de estudo. Vale muito a pena. Sim, aí voltando. Essa questão aí do lós, né, e do eles, o certo é o que está no primeiro quadrinho, do ponto de vista gramatical. Após o verbo, usar os pronomes oblíquos, né? Ló, lá, lós, lás, nó, na, nós, nás, né? E o eu, tu, ele, nós, vós, eles, isso aí é sujeito. Então, do ponto de vista gramatical, o certo seria colocar o quê? Vamos arrasá-los e não arrasar eles. Por isso que aí a cobrinha diz no terceiro quadrinho. Mas antes vamos acertar o pronome, ou seja, vamos colocar o certo, e o certo seria vamos arrasá-los e não arrasar eles. Voltando, recapitulando essa questão dos pronomes pessoais, a função que ele exerce é essa função de marcadores das pessoas do discurso, né? Quem é que está falando, com quem é que eu estou falando, de quem é que eu estou falando, e aí, fazendo essa ponte com a redação, você não pode utilizar o eu. O eu dá um caráter de subjetividade. Por quê? Porque se você coloca em primeira pessoa, claramente
teu ponto de vista ali sendo colocado e pode ser questionado. Você está defendendo uma ideia, tanto é que você traz o quê? Você traz conhecimentos, né, de outras áreas, você traz citações para fundamentar as suas afirmações. Você, por si só, não pode simplesmente levantar argumentos e não mostrar aquilo ali através de exemplos, através de alguma tese, através de algum conceito, de alguma área do conhecimento, dá respaldo, dá base ao que você está falando, tá certo? Então, os pronomes, como eu mencionei, né, há pouco, os pronomes pessoais, no caso, que é o que a gente está vendo aqui por alto, os pronomes pessoais têm essa função de marcadores discursivos e é importantíssimo que você tenha esse cuidado de saber que os do caso reto, eles precisam estar sempre antes do verbo funcionando como sujeito, tá certo? Um abraço aqui para Emanuela, Santa Cruz do Capibaribe. Emanuela, que é primeiro ano D, tá? Tem aqui, chegou aqui uma perguntinha. Deixa eu ver, porque pelo Instagram do EducaPE. Deixa eu ver, porque tá difícil, mano. Não é isso aqui, não é outra coisa. Não é pergunta para cá, não, é outra coisa, é o celular. Vê só. Tem aqui uma outra. Não, aqui tem. Aqui do WhatsApp, do chat tem. Vê só. Como fazer para perceber que o pronome, às vezes, ele está ali presente, mas ele não aparece. Tem os casos, né, de pronome elíptico, né, ou um pronome que não está aparecendo no texto, através do verbo. Então, essa pergunta ela é muito importante. Muitas vezes você tem, por exemplo, vamos, que está aí na cobrinha, vamos. Quem é? Qual é a pessoa do discurso que está aí escondida? É o nós. Vamos só pode ser nós. Então, nós vamos. Como é que eu descubro qual é o pronome? Eu descubro observando o verbo, tá? Fazendo essa pergunta ao verbo. E aí, não está presente, não está ferindo, né? Não está ferindo aí a questão de não ser complemento, não ser sujeito, tá certo? Não tem problema nenhum nesse sentido, não. Agora, essa pergunta que apareceu aqui, foi no Instagram, que apareceu, como saber o pronome? O pronome, minha gente, tem como descobrir olhando o verbo, tá certo? Alguns extratos gramaticais, segundo Bechara. Bechara é um gramático, vê só. Eu preciso situar vocês nessa situação, que é o seguinte. Quando nós falamos nas palavras, né, que compõem os textos, essas palavras, na verdade, elas possuem estruturas menores, que é o que Bechara chama de monema, que são o quê? Radical, sufixo, prefixo, tá certo? Vou dar um exemplo. Floricultura, né? Qual é a raiz? Flor, né? E aí você tem licultura, o i, vogal de ligação, né? E por aí vai. As palavras, elas têm unidades menores. A palavra, por si só, ela não é a menor unidade. Ela tem outras partes, tá? As partes que acompanham, como eu falei, né? Infeliz, por exemplo, prefixo in. E aí você tem a palavra feliz, né? A raiz da palavra, o radical da palavra, tá? Essas palavras juntas, ela compõe um grupo de palavras, né? Alguns gramáticos chamam isso de sintagma. Eu não quero que você memorize isso não, tá certo? Só quero que você acompanhe essa ideia, que a palavra por si só, ela não é a menor unidade. Ela pode ser fragmentada em suas partes, que são o quê? A raiz da palavra, o radical da palavra, né? Prefixo, sufixo, tá? Essas palavras juntas, elas formam um grupo, e esse grupo de palavras, esses grupos de palavras, eles formam a oração. Essas orações juntas formam um texto. Então, vou dar um exemplo. Infeliz, prefixo in, radical feliz.
O menino infeliz. Eu já tenho aí um grupo de palavras, né? O menino infeliz saiu ontem. Eu tenho aí uma oração inteira. O menino infeliz saiu ontem, lá vai, pá, tá, pronto. Tudo isso vai ser o texto. Então é mais ou menos isso. A estrutura, né, que aparece sempre na comunicação entre as pessoas é assim, não é uma palavra isolada. Ela sempre vai estar num conjunto, tá certo? Então, esses grupos de palavras, né, são alguns que nós temos aí do ponto de vista da morfologia, 4. E o que nós estamos estudando é justamente os pronomes, certo? Então, grupos de palavras, substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, numerais, verbos, advérbios, conjunção, preposição, interjeição. Marca bem isso, isso é a classificação morfológica. Então, o artigo, menino, substantivo, infeliz, adjetivo, né? Eu quero que você preste bem atenção nisso aqui, ó. A palavra amigas é um substantivo, certo? Ao redor dela temos outras palavras, né? Podemos ter outras palavras. As, que é um artigo, então as amigas legais, é um adjetivo. Minhas amigas legais, duas amigas legais. Eu fiz algumas composições, brinquei com algumas composições, mas eu quero que você perceba o seguinte: sempre o substantivo está no centro, tá? E em torno dele podemos ter um artigo, um pronome, um numeral e um adjetivo, tá certo? Só que o foco da nossa aula, da nossa conversa é qual? Pronome. E aí nós temos esse exemplo, né? Minhas amigas, né? Minhas é um pronome possessivo. Minhas, meu, minha, né? Meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, tá certo? Gente, é o seguinte, vamos continuar esse assunto na próxima aula. Fica aí que eu vou trazer textos para você analisar comigo mais profundamente as funções dos pronomes em orações, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Fica aí que nós temos ainda o segundo ano.